Vamos à nota agora da secretária Maria Vamos. Rosa. Damos a nota da secretária, que o assessor Bruno Montenegro passou, sobre o andamento das reuniões entre SEAP e Governo do Estado, realizadas entre os dias 19 e 28 de março, para o encaminhamento das pautas. Ela informa: o RAIS, o governo sinalizou positivamente para o aumento no número de vagas para o RAIS, a ser concedido ainda no primeiro semestre. E aí? O RAIS... Eu vou ler o segundo. O RAIS é uma pauta de interesse eminentemente, diretamente do governo, porque o RAIS supre uma deficiência de pessoal que interessa muito mais ao governo. Nós acabamos incorporando esse interesse indiretamente porque isso complementa a renda que não é complementada via salário. Mas você concorda que nós damos o nosso tempo de descanso e de permanência com nossas famílias para o Estado. Então, o RAIS, que nem tem data para começar, primeiro semestre nós estamos em abril. Maio, junho, ainda temos 2 meses. Não. Então, você pode ver aí que aí nada tem data. É tudo sinalização. Segundo, abono de permanência. A SEAP realizou o pagamento do abono permanência a 65 inativos. Eu falei aqui, nós também não temos a intenção de subverter a verdade e mentira. Então, fez parte da nossa pauta e nós falamos isso no movimento. Mas ainda falta alguns abonos de permanência. Perfeito. GVP, né? O governo sinalizou positivamente aos inativos para a forma como se dá atualmente para os ativos. No momento, a proposta está em fase de estudo. Eu posso falar sobre isso, Charles? Sem ferir, lógico, aqui você está aqui para isso, Então, sem ferir falar, o regime de recuperação fiscal. O que deu problema por conta disso. Nós estávamos no movimento antes da Semana Santa e fomos chamados, o comando do movimento foi chamado à superintendência no Complexo de Jericinó e fomos até a secretária. E chegando lá, conversando com a secretária e o seu corpo operacional, subsecretários, superintendentes, coordenadores, a secretária trouxe essas demandas, alguma resposta, mas tudo com uma interrogação enorme, como está aí. Porque, efetivamente, aí, em parte, só foi realizado o pagamento do abono de permanência, que, na verdade, é um direito que nós colocamos na pauta, que já deveria ter sido pago desde 2019. 5 anos. E tem outro detalhe, gravíssimo, mas tem que ser tocado. E isso que hoje a SEAP realizou esse pagamento no final de semana, a secretária cansou de repetir um mantra de que não era a responsabilidade da SEAP pagar, quando nós sabíamos. Ou seja, subvertendo o quê? A verdade e mentira. E, então, as coisas, eu falei sábado lá, as máscaras cairão aqui hoje na porta do Complexo Penitenciário de Bangu. Várias máscaras caíram lá. E aí, vamos lá. Nós sentados lá, estávamos sentados, e aí aquela secretária que o governo sinalizou. Sinalizou como? E aí não sabia se era incorporado. Aí eu fiz a indagação junto com as outras lideranças, nós fizemos a indagação. Nós queremos saber, sinalizou quando, como, de que forma. E aí, nós saímos de lá na quinta-feira e nos reunimos e decidimos com ponderação, com confiança na administração, suspender o movimento na Semana Santa. Suspender o movimento de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. 7 dias. Quando chegou na quinta-feira, 5 horas da tarde, eu recebo um telefonema de um subalterno da secretária, um subsecretário. Não foi a secretária que ligou, nem o chefe de gabinete. Naquela manobra, 5 minutos antes da Assembleia, para arrefecer o movimento, para não dar continuidade. Não mudou nada. É aquilo que o governo falou. Não mudou nada o quê? Mas não tem data? Quando que vai operar? Não sei o quê. E aí, nós fomos para a Assembleia e decidimos voltar com o movimento no sábado. Quando, infelizmente, aconteceu essa situação. Quer dizer, os ânimos já estavam exaltados. Porque a falta de credibilidade na palavra empenhada, ou a dúvida dela, sem a certeza da sua consecução, causa esses rumores que não é bom para ninguém.
Agora, em relação à promoção que ela falou, estão sendo elaboradas promoções por merecimento e por antiguidade na forma da lei vigente, a serem publicadas neste semestre. Tudo semestre. Semestre vai até junho, Julho, né? Junho, 6. Após parecer da Procuradoria-Geral, a SEAP vem adequando a minuta do projeto de lei quanto aos itens declarados inconstitucionais. Uma vez concluída essa etapa, a SEAP vai enviar a minuta para a Casa Civil e depois para a LERJ, que compete, privativamente ao Poder Executivo fazê-lo. É importante destacar que essas atualizações já são de conhecimento dos sindicatos. Apesar disso, no sábado foi que aconteceu isso tudo. Isso é uma justificativa. Não. Aí tem várias meias verdades. Infelizmente, eu vou me ater muito mais às imagens de um personagem destemperado, envolvido com a sua própria forma de gerir os fatos não verdadeiros da demanda, porque quem traz uma notícia do governo, que sentou com o governo, e usa um subalterno a 5 minutos de uma assembleia, não causou desconfiança em mim, causou desconfiança na categoria. E, infelizmente, vou falar uma coisa aqui que não é uma visão só minha. Eu represento aqueles homens e mulheres ali. Essa categoria hoje, ela, infelizmente, não vê condições da secretária hoje encaminhar e negociar, continuar negociando nossas pautas com o governo. Já que é o governo quem vai resolver isso, então nós pedimos e atravessamos um documento para que o governo nomeie. Não estou falando de retirada da secretaria, não, porque isso é prerrogativa do governador. Eu não sou governador, então não boto nem tiro ninguém. Mas, diante do fato que ela escalou domingo por causa do seu comportamento, a categoria não vê condições dessa continuidade na linha de negociação, porque as coisas não se processam como deveriam se processar, porque tem muitas meias-verdades. Vou dar um exemplo. Depois do primeiro problema, no sábado, 10 horas da manhã, 10h30, que as visitas escalaram lá, elas fizeram o movimento dela lá de interromper o trânsito na frente do complexo, o sindicato recebeu um e-mail às 13h27. 13h27. Às 13h27. 10h30, elas escalaram, as visitantes escalaram. 13h27, o sindicato recebeu um e-mail. A nossa assessora de comunicação não estava no movimento, me passou o e-mail via Zap às 13h40. Eu não vi porque eu estava envolvido lá naquele embate lá. Eu só fui ver às 21 horas, quando eu cheguei em casa, enviado por um colega, que é do movimento, comando do movimento. Então a secretária chega lá, aos berros, dizendo que eu não sou homem, porque para ela eu teria recebido esse e-mail mais cedo. Mas isso, uma semana antes, ela já também correu no mesmo erro. Ela fez a mesma fala, que eu não era homem, por uma informação, uma mensagem que ela mandou por alguém e não chegou a mim. Então ela fica usando sempre mensageiros que não mandam a mensagem ou que não mandam a mensagem a tempo. E aí, para mim, isso é tudo uma justificativa para sair do imbróglio que ela se colocou de, efetivamente, só ter cumprido a pauta incompleta do abono de permanência. Ela insiste nessa questão, então, do movimento, um ato que ela considera ilegal, no qual manifestantes voltaram a tentar impedir a entrada de familiares de presos durante a visitação. A ação foi promovida do lado de fora, ou seja, a área em que a Polícia Penal não tem jurisprudência para intervir, razão pela qual a SEAP foi obrigada a acionar a PM para garantir. O termo aí, jurisprudência, não cabe aí. Não tem atribuição. Atribuição. Polícia tem atribuições. E a PM foi chamada, então. Não é a primeira vez que abusos são verificados por parte dos sindicatos durante essas manifestações, colocando em risco a entrada de fornecedores de alimentação de mais de 21 mil presos e demais prestadores de serviços. Em nenhum momento, nós interrompemos serviços essenciais. Posso até falar, esse movimento não é greve, nem se compara com ele, porque está longe de nós caracterizarmos isso como greve.
serviços essenciais como alimentação, saúde, advogados têm entrado. O que deu na primeira semana foi que os servidores da Secretaria Municipal de Saúde que atuam no PNASP, no complexo, eles demoraram a entrar porque eles passaram pelo scanner, mas eles já estavam dentro das unidades. Primeira semana. Às 10h30 eles já estavam dentro das unidades. Quando chegou às 13 horas, 12 horas e 13 minutos, veio um comunicado da coordenação do PNASP no município do Rio de Janeiro, dando conta de que eles não trabalhariam naquele dia. Pasmem. Está consignado no livro das portarias. Depois de todos já estarem dentro das unidades prisionais trabalhando, quando chegou por volta das 13 horas, eles abandonaram o serviço com a justificativa de que receberam uma ordem da coordenação do PNASP. E aí o MP se valeu disso, de que nós estávamos negando acesso ao direito à saúde. O que eu provo que não aconteceu. Eles demoraram um pouco a entrar, eles têm que entrar às 8 horas da manhã, entraram às 10h30, mas depois de estarem trabalhando, às 13 horas, saíram das unidades. Tá certo. Então, não por acaso, segundo ainda a nota da secretária Maria Rosa, a Justiça, em decisão judicial, considerou o ato ilegal e instou a Secretaria a agir no sentido de coibir esse tipo de excesso, estipulando multas diárias que já totalizaram mais de R$350 mil. Decisão judicial confronta como? Recorrendo. Então, eu, como uma pessoa responsável, como um líder responsável, 3 mandatos à frente do sindicato, já tendo sido vice-presidente há quase 20 anos atrás, eu tenho que ter um conhecimento mínimo para estar à frente de uma instituição tão importante, com uma responsabilidade tão grande. Eu sempre falo, justiça, advogado, política, diretoria sindical. Então nós estamos recorrendo à decisão, até porque se esse movimento denominado pelo MP, na sua ação civil pública, de greve ou estado de greve, se assim sendo, não é o juízo da Vara de Fazenda Pública competente para essa demanda. Quem é competente, segundo o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é o órgão especial. Então nós recorremos e estamos esperando a decisão. Perfeito. Essa decisão poderia estar 100 mil, 150 mil, mas também nesse valor não, porque o cálculo aí tem um equívoco. Nós vamos confrontá-la até o final, isso é só uma decisão liminar, ou seja, uma decisão interlocutória, que nós estamos com recurso de agravo. Concluindo, ela afirma que respeita as decisões, manifestações democráticas e que vai seguir trabalhando junto ao governo do Estado pela valorização constante de seus servidores. O que você acha? Quero principalmente falar para todas a categoria, as pessoas que estão aqui, a categoria principalmente, que quem faz política não deve se pautar por questões pessoais. Nós devemos confrontar ideias e, dentro do campo das ideias, também atitudes que partam dessas ideias postas na prática. E, infelizmente, o que a secretária tem demonstrado com as suas atitudes, e aqui no vídeo ficou muito claro, que ela não respeita a liderança da categoria, que ela foi para lá e afrontou homens com histórico de luta, mulheres com histórico de luta, e nós esperávamos dela um mínimo de compostura para que nós não escalássemos além do que já tinha escalado ali as visitantes, e que ela não se pautasse. Eu falo isso, eu tenho que falar, eu falei publicamente, vou falar aqui. Ela se portou ali como parecia presidente da Associação das Visitantes do Complexo Penitenciário de Bangu. Ali não foi uma atitude de uma secretária de Estado, representando um cargo tão importante. Eu falo isso me lamentando muito, porque a secretária é contemporânea minha, nós somos do mesmo concurso, fizemos a mesma escola, no mesmo tempo, mas eu penso que ali é um lugar muito sensível para que o destempero tome conta das pessoas. Eu desafio alguém pegar uma atitude hostil minha ou do comando do movimento nesses dias de ato lá, porque nós sabemos a responsabilidade que nós temos nas mãos e nós queremos a resolução desse problema. Nós não queremos a continuidade
do movimento. Nós queremos que o governo do Estado, que é o detentor do poder de resolução desses conflitos, venham efetivamente com uma coisa efetiva.